O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio recebe hoje novamente a diretora do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Rita de Cássia dos Santos Camisolão possui graduação em Letras e especialização em Projetos Sociais pela Universidade. Boa noite, Rita. Um prazer te receber novamente aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite, Guta. Boa noite, Diego. Boa noite, Rita. Rita, como surgiu o projeto, a exposição fotográfica, né? Mulheres nas Ações do DEDS, Tessituras Coletivas? Ele surgiu da necessidade de continuidade do trato com questões femininas, com questões de gênero, a partir da experiência que nós tivemos com um curso de extensão chamado Lideranças Negras Femininas. Essa experiência de organização desse curso, ela nos fez perceber que havia muito pouco trabalho relacionado a gênero e raça nos espaços acadêmicos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma experiência bastante boa, mas nós editamos por 2 vezes, uma sem recorte de gênero e outra com. E na avaliação de público, eles pediram a continuidade dessas ações. Então, nós pensamos que nós podíamos trazer essa abordagem num outro formato. E aí nos ocorreu a ideia de fazer uma exposição. Qual é, assim, o objetivo da exposição? O objetivo da exposição era a gente destacar a presença de mulheres, não exclusivamente nas ações do DEDS, mas nos seus espaços de convivência, nos seus espaços de atuação, como lideranças políticas, sociais, culturais, e relacionando-se o seu fazer cotidiano, né, com o nosso. Como se estruturou a exposição? Como é que ela foi pensada? A exposição, nós fizemos um recorte temporal dessa presença e mapeamos por projeto de extensão. Então, nós temos dentro da exposição algumas imagens de lideranças que nós conhecemos em ações de convivência. Essas ações de convivência, como eu comentei para vocês num outro momento, ela é um projeto de extensão em que a gente faz uma imersão em determinados territórios. Então, nós teremos a presença dessas mulheres em territórios quilombolas, nós teremos a presença dessas mulheres em territórios indígenas, nós teremos em espaços de ensino, nós teremos em cursos. Então, nós fomos mapeando mais ou menos por projetos e sem uma preocupação, assim, de que com faixa etária, com formação, porque entendemos que todas essas mulheres, elas têm um fazer e uma formação que lhe é própria e todas elas ensinam, de uma certa maneira, questões que estão relacionadas ou a expectativas, a sonhos, a rotinas, a manutenção de um patrimônio, dependendo do espaço onde elas estão. Nós casamos também na exposição, além das imagens, alguns fragmentos de texto, e que esses fragmentos de textos, dialogando com a imagem, eles completassem um pouco essa mensagem, né? E escolhemos entre esses textos também, basicamente, textos de mulheres, né? E que eles tivessem uma mensagem, assim, bastante contundente. Um exemplo disso, nós temos uma das imagens que selecionamos para a exposição, que é de uma estudante africana, a estudante de medicina, aqui, uma menina do Congo, e que o texto que está em nota, uma espécie de legenda, ele é uma poesia que fala sobre a ocupação desse lugar na academia. E assim, outros também. Tem um que é uma foto só de um penteado negro. E aí estamos falando de patrimônio, estamos falando de identidade, e a legenda é um texto de uma estudante nossa aqui da universidade, em que ela escreveu: dicas de beleza? Não precisamos. Então, esse tipo de cuidado, né, nós tivemos, assim, de ter uma representação múltipla, fosse de mulheres quilombolas, fosse de mulheres indígenas, fosse de
acadêmicos, público que está dentro da universidade, público que está fora, e a questão das expectativas dessa população. O título da exposição contém uma referência às palavras tessituras com C e com 2 S. Explica para nós. Uma tessitura relacionada a um tear, a um bordado, que tem também uma relação com a arte, né, que a gente, na verdade, as duas com a arte, só que uma na questão da arte musical, como se fosse uma orquestra, e a outra com a arte de tear. E nós escolhemos isso propositadamente porque acreditamos que as mulheres, ou pelo menos nós gostaríamos de, nesse momento, de mostrar essas mulheres como estas artistas que estão com toda a dificuldade, em maior ou menor grau, dentro dos seus espaços, tecendo como uma rede ou uma construção musical, um destino diferente para essa comunidade, que pode ser a sua núcleo familiar, que pode ser a comunidade de uma forma mais ampla, né? Nós temos uma imagem ali também na exposição que eu acho muito interessante, que é uma mulher que ela está depenando uma galinha e ela está dando uma aula, ela está ensinando a fazer aquilo, né? Como é próprio daquela comunidade. Então, a própria questão dessa mulher ser um detentor de um saber, que ele vai sendo repassado de uma geração para outra, na preservação de um patrimônio, e eu acho que é bem interessante, e que foi um pouco do que nós quisemos demonstrar ali, né? O que mais te tocou ao executar esse projeto? Foi poder devolver alguma coisa para aqueles que nos ajudaram a construir, todos eles aqui na universidade. Na própria inauguração da exposição, nós convidamos todas essas senhoras para participação, né? E tivemos algumas ali conosco. E depois da exposição a gente organizou um catálogo, e esse catálogo retornou para as mãos delas. Muitas pessoas que nem tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, como, por exemplo, grandes lideranças quilombolas ali, particularmente da comunidade de Casca, um espaço que já nos recebeu tantas vezes, assim, para ações do Convivências, para o curso de lideranças. Eu comentei com vocês de um pequeno vídeo que fizemos para o curso de liderança, em que a gente tem dessa comunidade 3 gerações de mulheres, né, dizendo da importância delas, assim, no processo de organização comunitária, no processo de luta pela regularização fundiária da própria comunidade de Casca. E a questão da regularização fundiária, ela é uma questão central praticamente todas as comunidades aqui do sul e do país. Então, de poder tê-las conosco, assim, devolvendo alguma coisa, que elas se enxerguem nesse espaço da universidade, porque é muito comum que a gente tenha ações de formação sobre um determinado tema ou um determinado grupo cultural, e que eles sejam vistos por terceiros, né? Ou que eles estejam incluídos na programação, mas que os seus espaços de fala, eles não estejam em relação proporcional com os espaços de fala da academia, que é natural dentro da missão da academia. A gente naturaliza esses lugares quando, na verdade, o nosso ponto de vista é que estes saberes são distintos, mas eles não devem ter essa hierarquia. Eles são distintos, mas a gente aprende com eles. Então, de poder ter na exposição isso de uma forma mais plana, isso foi o que eu achei mais bonito, assim, nesse processo. E de ter também o envolvimento de todos nós que participamos de uma ação e de outra, né? Os técnicos do DEDS, com colaboração de colegas de outros departamentos também. É uma ação que ela é articulada com o Departamento de Difusão Cultural. Naquele momento nós tivemos um colega que era fotógrafo da Secretaria de Comunicação e que hoje é um técnico do DEDS também, e que, na verdade, foi central na configuração da exposição, de ver que esse ponto de vista e esse interesse de construir uma proposta dessa, que devolva para essas mulheres que muitas vezes estão numa situação de invisibilidade, ela encontra parcerias, né? E que o DEDS, ele também se configura como esse
articulador, assim, esse talento articulador de diferentes setores da universidade e externos numa proposta comum. Como foi a receptividade da exposição para essas comunidades que essas mulheres estão inseridas e as representam? E também eu fico pensando nas mulheres da URGS, as estudantes negras, que podem ver através dessa exposição, de repente, modelos positivos para sua carreira, para sua trajetória. Eu acho que a receptividade foi bastante boa, assim, nós tivemos muitos retornos nesse sentido, porque, como eu disse para vocês, ela foi uma outra metodologia que nós encontramos para trabalhar a questão de gênero, né? E então, todas aquelas pessoas que elas participaram das experiências anteriores, elas nos deram retorno, porque muitas delas estavam representadas também na exposição. E quanto aos estudantes negros, também estão representadas, as estudantes negras também estão representadas, né? Como eu disse para vocês, a gente mapeou por programas, então tem algumas ações que desenvolvemos e que foram ações em que o público eram os estudantes e estudantes de classe popular, em que eles também estão ali. Então, por anos, nós realizamos um projeto que chamava Conexões de Saberes. Ele é um projeto anterior à política de cotas, né, no ensino superior, e que ele era direcionado a estudantes de classe popular, um programa nacional que teve mais de 30 universidades. Então, nós temos também as conexistas nesta exposição. Conexistas, algumas que hoje já terminaram os seus cursos de graduação, que lutaram pela política de cotas, que estão já nos cursos de pós-graduação e que enxergam também, não só nessa ação, mas em outras do departamento, esse espaço também de representatividade, de empoderamento, de fortalecimento enquanto coletivo, né, para que essas pautas que nós temos tanto defendido, que elas consigam ter vida longa, ou pelo menos a vida necessária, né, para que a gente tenha realmente condições mais igualitárias. A exposição volta ou vai para algum outro espaço? Não, a exposição não. Esta não. Ela tinha a expectativa de que ela fosse única, né? Inclusive as próprias imagens da exposição foram algumas que nós retornamos para os que participaram, né? As fotografias nós devolvemos àqueles que nos cederam o direito de expor, mas a gente terá outras para fazer, né? Temos outras já no nosso horizonte. Então, foi um prazer te receber aqui, muito bom conhecer mais esse trabalho e parabéns. Foi um prazer meu de poder estar com vocês nesses dois momentos e podendo, como eu disse outro dia, assim, repensar o feito, né? E avaliar o feito a partir da entrevista, que é também um momento especial assim, de reflexão. Boa noite. Boa noite. Momento do Patrimônio conversou com a diretora do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Rita de Cássia dos Santos Camisolão possui graduação em Letras e especialização em Projetos Sociais pela Universidade. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Para mais informações, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações e mesa de áudio de Jefferson Gomes, edição de Luiz Fogaça. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá.